Olá, hoje eu vou responder a pergunta da professora Alessandra, que pergunta como motivar os alunos para a minha aula. Ela é professora de português. E eu te convido a assistir esse vídeo agora de uma professora nota 10, que tem o projeto As Mil e Uma Noites, Leitura e Escrita de Contos de Aventura. Vamos aprender com a professora Renata, de São Paulo. O projeto surgiu de uma necessidade dos alunos. Quando eu realizei as avaliações diagnósticas iniciais, eu percebi que eles não estavam acostumados a produzir textos. Então era necessário trabalhar as atividades que desenvolvessem nos alunos as habilidades de leitura, escrita e revisão desses textos. Durante a leitura do livro As Histórias das Mil e Uma Noites, da Ruth Rocha, eu li para os alunos a história de Sherazade. A Sherazade contou as histórias pro rei, aí o rei não sabia se estava interessado na história ou na moça. Aí ele conseguiu ficar viva por 1001 noites. E eles ficaram curiosos em conhecer as outras histórias das 1001 noites. Meu projeto foi dividido em etapas. A primeira fase foi a de leitura, onde nós exploramos diversos livros, diversos autores, para a gente ter um repertório para poder escrever esses contos. Nós fizemos o trabalho de leitura por aproximadamente umas 3 semanas. Eu lia um conto para os alunos, daí a gente explorava as características desse conto. O que não pode faltar no conto de aventura? A descrição do cenário. Tem que ter clímax, o elemento mágico. Planejamos o que iria ser escrito de acordo com as características do gênero. Daí nós trabalhamos a escrita e revisão coletiva. Um dia o rei descobriu que sua mulher estava traindo. Depois eu separei as salas em duplas produtivas, de um modo que um pudesse auxiliar o outro. A gente fazia a história em dupla, conversava para poder escrever. Eu digitava os textos, entregava uma cópia para cada aluno e eles tinham que fazer a revisão do texto ou sugerir alguma dica para que aquele texto fosse melhorado. Não podia faltar clímax, que é a parte mais importante. Não podia faltar pontuação, fala. Eu circulava pela sala, pedindo para que as duplas lessem o que havia sido escrito, para que justificassem as suas respostas. Tem muita palavra repetida. Depois a gente fez a reescrita e revisão em duplas. Eles debatiam as ideias e contavam as histórias, daí já do jeito deles. Havia uma vez um pescador muito velho, a gente pode ver. Havia uma vez um pescador que tinha 3 filhos e uma mulher. E por fim, a reescrita e revisão individual, que os alunos sozinhos realizavam a produção e a revisão do seu texto. Esse projeto daí já não podia mais ficar na sala de aula só. Então nós organizamos sessões de leitura para os alunos de outras séries. Todos os alunos da escola tiveram contato com o livro e todo mundo hoje lá da escola quer escutar um conto árabe, um conto de aventura. Eu não acreditava que a gente fez tudo aquilo lá de história. Eu aprendi a revisar, passar limpo. Eu aprendi a trabalhar em dupla. Aprendi a revisar um texto certinho. Meu maior aprendizado foi de que os alunos são capazes. Só você dá para eles condições para isso e eles vão em frente. Porque se você escreve texto uma vez, não vai ficar bom. Aí tem que revisar. Se precisar, revisa 1001 noites. O projeto das 1001 Noites, leitura e escrita de contos de aventura, parte de uma necessidade dos alunos. Eles não sabiam produzir texto, alunos do 4º ano. A professora identifica essa necessidade e começa a trabalhar com histórias. As histórias das 1001 Noites e a história da Sherazade, que desperta o interesse, a curiosidade dos alunos. A gente sabe do poder das histórias e como elas podem envolver e cativar as pessoas em geral, nesse caso as crianças. Aí ela desenvolve todo um projeto por etapas. Então, primeiro,
a leitura do conto, a ampliação do repertório, né, mostrando outras histórias, como é que escreve um conto de aventura, quais as partes que um bom conto de aventura deve ter. Depois ela passa para a escrita, em pequenos grupos, em duplas, para eles começarem a produzir os seus próprios contos de aventura, né, a partir daqueles contos originais. E depois, uma terceira etapa, é que ela faz uma correção em dupla. Então, os alunos em pequenos grupos, em duplas, vão corrigindo o texto e vão recontando as suas histórias. E aí eles vão se apropriando dessas histórias, daí um conta para o outro, ele escreve, mas ele também conta essa história de uma forma, trazendo a autoria dessa história para eles, né, e se apropriando do conhecimento. E aí o projeto, ao final, ele é tão bem avaliado, eles conseguem de uma forma tão incrível, garantir o aprendizado de todos ali da turma, que eles vão divulgar tudo que eles aprenderam, comunicar os resultados desse projeto para toda a escola. Então, essa turma do 4º ano começa a trabalhar como contadores de histórias ali para toda a escola e despertar o interesse também nas outras turmas para esses contos de aventura e para essas histórias. Então esse é um exemplo de como a gente pode trabalhar a leitura e escrita de uma forma encantadora, envolvente, que motive os alunos, né, que façam eles quererem aprender, trabalhando com a criatividade, com contos de aventura que despertem o interesse e com esse processo de envolvimento de todos nessa produção coletiva. Então, esse é mais um exemplo dos bastidores do professor Nota 10, caso da professora Renata, do interior de São Paulo. E se você já assistiu aos outros vídeos da série, assine agora o nosso canal do YouTube, Marô Camargo, dá uma olhada no nosso site, conversaemação.com.br, que tem várias histórias inspiradoras, como você pode transformar suas aulas, porque a gente acredita que educar transforma. Um abraço e até o próximo vídeo.